embaixadores de Cristo. É isso que nós somos, e como tais, devemos nos portar de forma adequada a um embaixador de Cristo. A palavra de Deus nos diz que somos embaixadores de Cristo, como encontramos em 2 Coríntios capítulo 5 verso 20. Nestas palavras do apóstolo Paulo, encontramos um tesouro de significado e uma profunda responsabilidade que devemos considerar com humildade e temor. Primeiramente, é fundamental entender o que significa a palavra embaixador tanto no grego quanto no português. Em grego, a palavra usada por Paulo é presbeu, que se traduz como embaixador ou representante oficial. No português, um embaixador é alguém designado para representar um governo ou nação em outro país. Eles agem como intermediários entre as duas nações, transmitindo mensagens, negociando tratados e promovendo os interesses de seu país de origem. Analogamente, como embaixadores de Cristo, somos chamados a representar o reino de Deus neste mundo. Somos os representantes oficiais de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Como embaixadores, temos algumas responsabilidades cruciais a considerar. Primeiro, mensagem de paz. Assim como embaixadores políticos procuram promover a paz entre nações, nós, como embaixadores de Cristo, somos chamados a proclamar o Evangelho da paz. A nossa mensagem é a reconciliação com Deus por meio de Jesus Cristo, oferecendo a esperança da redenção e da vida eterna. Segundo, negociadores da graça. Tal como os embaixadores políticos podem negociar tratados e acordos, nós, como embaixadores de Cristo, levamos a mensagem da graça de Deus. Somos portadores da oferta divina de perdão e reconciliação, chamando as pessoas a se voltarem para Deus e receberem o seu amor incondicional. Terceiro, representantes do reino. Assim como os embaixadores representam seu país de origem com dignidade e integridade, devemos representar o reino de Deus com uma conduta santa e amorosa. Nossas vidas devem refletir os valores e princípios do reino, para que os outros vejam a luz de Cristo em nós. Quarto, construtores de relações. Como embaixadores, devemos cultivar relacionamentos com aqueles a quem servimos, buscando ganhar a confiança e o respeito deles. Isso nos permite compartilhar o Evangelho de maneira mais eficaz e estabelecer conexões genuínas com as pessoas. É importante lembrar que, como embaixadores de Cristo, enfrentaremos desafios, adversidades e resistência. O apóstolo Paulo próprio passou por muitas dificuldades em seu ministério, mas ele perseverou porque entendia a importância de sua missão como embaixador de Cristo. Quando refletimos sobre nosso chamado como embaixadores de Cristo, devemos fazê-lo com humildade e gratidão, pois somos agraciados por representar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nossa missão é de eterna importância, e a recompensa é a vida eterna para aqueles que aceitam a mensagem que proclamamos. À medida que continuamos a refletir sobre nossa vocação como embaixadores de Cristo, é crucial compreender que nosso comportamento é fundamental para que as pessoas nos reconheçam como embaixadores de Cristo. A Bíblia nos oferece orientação rica e profunda sobre como nosso comportamento deve ser como embaixadores de Cristo. Em Efésios capítulo 4 versos 1 ao 3, o apóstolo Paulo nos exorta a viver uma vida digna do chamado que recebemos. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Aqui, vemos a ênfase na humildade, na mansidão, na paciência e na preservação da unidade. Como embaixadores de Cristo, devemos ser humildes em nossa abordagem, reconhecendo que não somos superiores aos outros, mas servos do Altíssimo. Além disso, em Mateus capítulo 5 verso 16, Jesus nos ensina: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Outro princípio importante para um comportamento cristão é encontrado em 1 Pedro capítulo 3 verso 15, que nos lembra: antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. É crucial que nossas palavras e ações sejam consistentes com a mensagem que proclamamos.
Tiago capítulo 1 e verso 22 nos adverte: E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Como embaixadores de Cristo, nossa obediência à palavra de Deus é essencial. Devemos ser praticantes da palavra, não apenas ouvintes, para que nosso testemunho seja genuíno e impactante. Alguns textos da Bíblia que nos orientam sobre como deve ser nosso comportamento são necessários conhecer e ter eles decorados em nossa mente de embaixadores. Entre eles estão Romanos capítulo 12 verso 18. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Colossenses capítulo 3 versos 12 a 13. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. 1 Pedro capítulo 3 verso 9. Não tornando mal por mal, nem injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Tiago capítulo 1 verso 19. Sabeis disto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Efésios capítulo 4 verso 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para a necessária edificação, a fim de que ministre graça aos que a ouvem. Lucas capítulo 6 verso 31. Assim como quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. 2 Timóteo capítulo 2 verso 24. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente. 2 Coríntios capítulo 3 versos 2 e 3. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, sendo manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. 1 João capítulo 3 verso 18. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Estes versículos nos lembram da importância de agir com amor, paciência, perdão e compaixão, e de ser exemplos para os outros na fé. Como embaixadores de Cristo, nossa conduta deve refletir Cristo e não a nós mesmos. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe, para que mais pessoas possam aprender sobre como deve se portar um embaixador de Cristo, um verdadeiro servo do Senhor. Até a próxima! Deixe seu like e se inscreva no canal se ainda não é inscrito.